Nós somos do curso de Bacharelado em Agronomia da UFRA Campus Capanema. Iremos falar um pouco sobre a produção de alevinos. O docente da disciplina é o Dr. Dário Lisboa e a apresentação desse trabalho é por conta de Fernando Soares e Jonathan Albuquerque. Inicialmente, é pertinente que nós venhamos entender do que se trata a alevinagem. O que é essa produção de alevinos? A alevinagem nada mais é, em poucas palavras, do que todos os processos que estão inseridos na produção de alevinos. Processos esses que se iniciam desde a seleção de um reprodutor de qualidade, desde a seleção de matrizes de qualidade, até a comercialização do produto final. Esses alevinos, por sua vez, são responsáveis por parte do sucesso da piscicultura no mundo, pois a piscicultura de sucesso ela parte de uma boa seleção de alevinos. No estado do Pará, de acordo com a resolução da CONAMA número 413, existem pequenos portes, estruturas de pequenos portes, que são capacitadas a produzir alevinos. De maneira geral, podemos contar com apenas 3 dessas estruturas responsáveis e legalizadas para produzir alevinos. Entretanto, saindo um pouco do estado, outros estados no Brasil têm mostrado um favor significativo, mostrado um incremento significativo de renda dentro da produção de alevinos, balançando a economia, movimentando o capital e gerando emprego e renda. Alguns autores destacam que os alevinos são um sucesso em toda a região devido a serem a semente da piscicultura. Então, um país que tem uma piscicultura forte, uma piscicultura desenvolvida, provavelmente iniciou suas atividades com uma alevinagem de sucesso. É pertinente entendermos que a alevinagem se divide em 4 sistemas de cultivo: o semi-intensivo, o extensivo, o intensivo e o superintensivo. O sistema extensivo, por sua vez, ele consiste na criação de alevinos, partindo do princípio onde se utiliza rios ou riachos, ou até mesmo lagoas, para produzir esse peixe de uma maneira mais, digamos que, tradicional, onde pode haver a consociação de alimentos industrializados, mas a maioria desses alimentos será de parte natural, oriundo do próprio espaço. No sistema semi-intensivo, há, digamos que, uma consciolização entre o sistema extensivo e o semi-intensivo, onde a dieta dos animais pode ser balanceada com rações, mas também há um incremento de alimentos vivos, como os fitoplânctons e alguns pequenos animais. O sistema intensivo, por sua vez, ele é muito amplamente utilizado quando se deseja trabalhar com maior densidade de peixes. Nesse sistema, além de um maior adensamento cultural, ainda apresenta uma alimentação controlada, à base de proteína, dependendo dos peixes, a fim de que tenham pleno desenvolvimento. O sistema superintensivo ainda é uma tecnologia nova para a região brasileira, entretanto se mostra bastante promissora, devido à sua capacidade de adensamento cultural e alimentação totalmente controlada, tendo assim melhor gastos e um melhor rendimento. Dentro das principais espécies cultivadas na larvicultura e na alevinagem no Brasil, nós destacamos que a tilápia, Orelchomes sp, é a principal espécie cultivada em toda a região. O tambaqui, Colossomas marcomporo, ocupa o segundo lugar no pódio. O pacu, Piaranthus mesopotâmicos, ocupa o terceiro lugar. A carpa, que é a carpa comunis, pertencente ao gênero Cyprinus sp, apresenta o quarto lugar. O pirarucu, Arampaima gigas, o quinto lugar. O pintado, Pseudoplastinothoma curoscan, apresenta o sexto lugar. O bagre caixara, da mesma família do pintado, Pseudoplastino fascicuntum, apresenta o sétimo lugar. E como oitavo lugar, mas não menos importante, o tucunaré, Chiras ocelares, apresenta o oitavo lugar neste pódio. Dentro dos processos de criação, dentro dos processos de seleção da alevinagem e da larvicultura como um todo, nós destacamos que os passos e os equipamentos necessários são os mais diversos. Inicialmente, um processo de alevinagem de sucesso parte de práticas laboratoriais efetivas. Os autores elaboraram este croquis que apresenta um exemplo de laboratório dentro da alevinagem. Na área inicial, onde existe a área de recepção e quarentena, é onde os reprodutores e as fêmeas são incubados a fim de reduzir o seu estresse, que possa se adaptar e se aclimatar aos tanques. Passando disso, essa área de treinamento alimentar também pode ser inserida ou contextualizada, como ferramentas serão utilizadas para que haja a eclosão dos ovócitos.
Existe todo um processo fitossanitário por trás disso para que não haja contaminação, onde todo o pessoal responsável por esse processo de limpeza, processo de ajudar que os ovos eclodam, deve passar por um excelente processo de limpeza para que não contamine a área. De acordo com o livro de Piscicultura do Senar, os 3 principais elementos indispensáveis em um laboratório de alevinagem consistem em becas de vidro, placas de Petri e microscópicos. Os becas de vidro servirão para utilizar e visualizar a olho nu o desenvolvimento larval, a fim de observar seu sistema de natação e quantas larvas sadias existem. As placas de Petri servem nada mais nada menos do que para contar o adensamento de cada tanque, de cada berçário. O microscópio, geralmente de luz, serve para facilitar essa visualização. Nós deixamos em anexo ao slide um QR Code que pode direcionar a um vídeo mais detalhado sobre esses equipamentos dentro da alevinagem. Os processos de alevinagem são mais diversos, entretanto existe um grande valor agregado nessa produção, não sendo possível se produzir alevinos de qualquer forma. Então, quando o produtor deseja criar alevinos, deseja produzir alevinos, ele deve oferecer uma estrutura para que se possa ter um pleno desenvolvimento. Dimensionando um tanque, pensando que o produtor pode começar a produzir os seus peixes na própria propriedade, os seus reprodutores em si, existe 2 tipos de dimensionamento. Um dimensionamento quando a pessoa já tem a quantidade de peixes e o dimensionamento quando ela tem a quantidade de área e quer saber quanto peixe vai colocar lá. Nesse exemplo, para o peixe pintado, o produtor teria 30 peixes e saberia que o peso médio desses peixes seria de 4 kg, perfazendo um total de peso de 120 kg. Sabendo que o pintado respeita territorialmente até 5 metros quadrados por cada quilo, basta multiplicar a quantidade de quilos total de peixes pela área que cada peixe suporta, perfazendo assim 60 metros quadrados, que seria a área do tanque. Esse tanque geralmente tem formato retangular, mas pode obedecer a outros formatos. Outro exemplo de cálculo, que são, por exemplo, para tambaqui, quando se tem o tamanho do tanque, quer saber quantos peixes ali serão comportados. Nesse critério, também basta saber qual a capacidade que cada peixe suporta para que não haja brigas territoriais. Nesse momento, se divide a área pelo esse adensamento cultural e chega ao total de peixes, perfazendo 75 peixes dentro dessas questões. Dentro da seleção de reprodutores, nós destacamos que podem se selecionar peixes adultos ou alevinos juvenis, a fim de que tenham maior desenvolvimento. E esses peixes, por sua vez, devem ser selecionados por apresentar melhor desempenho. Supondo que o produtor vai escolher peixes adultos, ele deve selecionar não unicamente pelo ganho de peso, mas com todos fatores escondidos por trás disso. O produtor deve sempre saber que deve escolher fornecedores distintos, a fim de reduzir processo por consanguinidade. Esse processo, muitas das vezes, pode ser suavizado utilizando o chip subcutâneo, onde apresenta toda uma árvore genealógica do peixe, entretanto tem valor agregado muito alto. Dados de que Bitiusa e colaboradores de 2007 fizeram a rastreabilidade de diversos reprodutores de peixe e observando um comparativo entre peixes que passaram por processos consanguíneos e peixes que não apresentavam consanguinidade. Os peixes que não apresentavam consanguinidade tiveram melhor desenvolvimento. A seleção de reprodutores também pode acontecer de uma seguinte forma. O produtor pode ir no meio natural e capturar esses reprodutores. Entretanto, isso deve partir de uma legalização, de acordo com as resoluções da CONAMA, que devem partir do órgão responsável de cada estado, ou pode afunilar até mesmo para as secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. O produtor deve sempre saber e buscar na literatura quais são as espécies mais adaptadas para seu sistema de cultivo e qual o melhor desenvolvimento para a sua área, pois sempre há a espécie que vai ter que se adaptar ao cultivo, e não de maneira contrária. Dentro do manejo dos reprodutores, nós destacamos ainda que ele se inicia desde a segurança no transporte desses reprodutores, onde os sacos que vão acoplar, gerenciar esse transporte, no caso de alevinos juvenis, deve ter no mínimo as dimensões de 200 micras de espessura, 90 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura. Entretanto, quando se fala de reprodutores adultos, os cuidados são dobrados, devendo haver caixas de transporte específicas apresentando uma proteção térmica, difusores de oxigênio acoplado, a fim de manter esse oxigênio na faixa,
de 5 a 7 miligramas por grama. Esse oxigênio dissolvido é muito importante para o pleno desenvolvimento e redução do estresse no peixe. Além disso, de maneira geral, característica válida tanto para alevinos juvenis quanto para reprodutores adultos, esse transporte deve ocorrer preferencialmente nos horários mais frios do dia, ou seja, pela manhã. Então, além disso, é necessário que se conheça a densidade desses peixes, qual o adensamento máximo que eles suportam para que se haja um transporte efetivo. Os peixes também devem estar em jejum, ressaltando que esse jejum irá reduzir o seu metabolismo, reduzir o seu estresse e reduzir a produção discreta. A produção discreta reduzida irá também reduzir consideravelmente a quantidade de amônia na água. Quando se fala de manejo alimentar para esses reprodutores, levantamos duas vertentes, os reprodutores onívoros e os reprodutores carnívoros. Os reprodutores onívoros devem ter em sua dieta cerca de 32% de proteína bruta, e essa dieta deve ser balanceada com o uso de algas verdes. Aí nós temos a importância, e observamos essa importância, de realizar a adubação dos açudes, a fim de que haja essa produção de algas verdes com seus nutrientes. Para peixes carnívoros, é necessária uma dieta mais rica em proteína bruta, que varia em cerca de 40%. Exemplos de alimentos alternativos que também podem ser consorciados para a alimentação de peixes carnívoros é o uso de peixes forrageiros como lambari, conhecido do gênero Astyanax. Esses alimentos alternativos, tanto os peixes lambari quanto as algas verdes, irão auxiliar no processo nutricional desses peixes. A sexagem dos reprodutores é um dos processos mais importantes da alevinagem, onde se conhecer quais machos ou fêmeas estão prontos para acasalar é de extremamente importância. Na seleção dos machos, é necessário fazer uma massagem abdominal partindo da nadadeira adiposa até chegar na nadadeira caudal. Essa massagem irá propiciar o melhor desenvolvimento do peixe. E no caso de peixes aptos à reprodução, eles irão liberar um líquido seminal. Esse líquido seminal tem uma coloração esbranquiçada. Os peixes machos que não liberaram essa coloração ainda estão imaturos. No caso das fêmeas, elas devem apresentar uma papila genital mais dilatada, com uma região mais avermelhada, aumentando também o seu volume abdominal. Todos os animais que não apresentarem essas características provavelmente estão imaturos sexualmente. Essa reprodução de forma natural para os peixes carnívoros, ela se dá geralmente, em relação a alguns peixes amazônicos como o tucunaré, de uma forma mais naturalizada, onde essa reprodução geralmente acontece no período do inverno amazônico, e esses peixes criam seus ninhos na beirada dos rios, em regiões de águas mais calmas, mais paradas, depositando seus ovos ali até que eles venham a eclodir. Estes peixes apresentam um enorme cuidado parental, ou seja, têm um grande cuidado com sua prole. E a partir do momento de eclosão, esses peixes mostram uma relação de dependência de até 8 dias com o saco vitelínico. A partir do momento que o saco vitelínico esgota suas reservas nutricionais, essas larvas já começam a se alimentar individualmente. O processo de reprodução artificial passa por alguns protocolos. Inicialmente, para o sexo feminino, para as matrizes, é direcionada uma dose hormonal de 1 mg por cada quilo de extrato bruto de hipófise, que ele vai agir lá na hipófise do peixe, facilitando os processos reprodutivos. Essa carga hormonal ela deve ser reaplicada uma vez após a primeira aplicação, com uma dose que varia de 5 a 6 mg por quilo. Entretanto, para os machos, a dose é diferente. É aplicada uma dose única, que varia de 0,5 até 3 mg por quilo dessa mesma carga hormonal, que é a hipófise de Karma. Essa dose hormonal, entretanto, para os homens, ela deve ser aplicada uma única vez, e essa vez é a mesma vez que será aplicada nas fêmeas na segunda aplicação. As regiões que esse protocolo pode ser aplicado, geralmente fica na região das nadadeiras dorsais, entre a região da nadadeira dorsal e a nadadeira adiposa, ou até mesmo naquela região das nadadeiras pélvicas. Entretanto, há algumas exceções para peixe de porte maior, que essa aplicação deve ser intracelomática. O processo de incubação dos ovos, ele consiste desde a limpeza das incubadoras até o seu processo final.
A incubadora aqui apresentada é uma incubadora de fluxo ascendente com capacidade para 200 kg. É nessa incubadora onde haverá a difusão e a mistura dos materiais genéticos. Inicialmente, as matrizes aptas a passar pelo processo de extrução, elas apresentam uma massagem abdominal e começam a liberar os ovócitos. Os ovócitos são postos em um recipiente, tendo sempre cuidado para que não haja contaminação com fezes e urina. Após esses ovócitos serem despejados em uma bacia, os reprodutores machos são colocados lá, realizado o mesmo processo de massagem abdominal, a fim de liberar o seu material genético. É realizada a homogeneização e esse material genético é posto dentro das incubadoras. Esse processo dura em média 6 horas para que haja fecundação, e após as 6 horas já é possível em algumas espécies observar quais são os ovócitos viáveis. Após um período de 22 horas, saindo da incubadora, já é possível observar os ovos fertilizados. E após esse processo, nós conseguimos observar quais ovócitos já estão desenvolvidos, que deixaram de ser ovócitos e passaram a ser larvas. Essas larvas geralmente apresentam visualmente o saco vitelínico. Esse saco vitelínico é uma estrutura onde apresenta nutrientes para que o peixe consiga se desenvolver até ter capacidade de se alimentar. O processo da larvicultura e pós-larva, ele é marcado pela necessidade que o peixe tem de ser necessariamente dependente do saco vitelínico até sua necessidade de se alimentar. Nesse processo, utiliza-se Becker, onde são colocadas essas larvas, e consegue-se observar o seu sistema natatório. Esse sistema natatório geralmente acontece em movimentação horizontal. A partir desse período, que geralmente dura 8 dias, onde são realizados diversos testes para ver a viabilidade econômica desses peixes, eles já podem ser alimentados com alguns tipos de alimentos, como nápios de artenha, que são alimentos alternativos. É nesse processo que os peixes começam a reduzir a sua demanda nutricional do saco vitelínico e começam a substituir essas demandas nutricionais por alimentos externos. A criação de pós-larva, como eu já falei anteriormente, ela mostra a dependência do saco vitelínico. Entretanto, para algumas espécies, como tilápia, que tem o intestino mais desenvolvido, essa alimentação já pode ser nos dias iniciais de vida, durando geralmente de 3 a 5 dias. Já algum tipo de tilápia, partindo desse processo de pós-larva, é onde irá acontecer o processo de reversão sexual, que o Fernando vai destacar um pouco mais. Os primeiros passos na criação desses alevinos, partindo do processo de larva, pós-larva e alevino, quando chega na alevinagem, é realizar processos biométricos, a fim de medir o peso médio, comprimento e se a nadadeira está bem desenvolvida. Além disso, é nesse processo onde são realizados o manejo nutricional desses animais. Aqui nós apresentamos, de forma resumida, os cálculos de dimensionamento para saber o número de tambaquis por cada viveiro. Nós devemos saber o peso da desova em relação ao corpo, o número médio de ovócitos por grama de desova, e a taxa de fertilização e a taxa de sobrevivência, considerando assim uma matriz adulta de 4 kg. Primeiramente, nós iremos estimar o peso da desova a ser obtido, estimar o número de ovócitos a serem produzidos pela matriz, calcular o número de ovócitos fertilizados, estimar a sobrevivência das larvas e calcular a área do viveiro para que seja necessária a lavicultura e a alevinagem. E por fim, saber a quantidade de alevinos serão colocados neste viveiro. Dando continuidade na apresentação, vocês viram com o Jonathan as diferentes fases de laboratório, incubadora, alevinos. E para essas fases, possuir o sucesso na produção, deve-se observar a biossegurança. Nesse caso, a fonte de água é de grande importância. Deve-se atentar na fonte de qualidade da água para os laboratórios e as demais estruturas. O manejo de larvas, haja vista que essas larvas são coletadas em ambientes anteriores e pode ser quando os reprodutores, coletadas os reprodutores, elas podem trazer contaminantes como parasitas. A veiculação de doenças por meio de objetos. Os objetos devem ser limpos para
evitar a veiculação de doenças por meio de objetos, como por exemplo luvas, roupas, calçados e também redes, medidores, marcadores, classificadores, dentre outros. O controle e acesso a outros animais. Esse controle deve ser pautado, principalmente porque os animais, outros animais externos, eles se atraem principalmente pelas rações que podem estar mal manejadas no ambiente. E sempre observar a limpeza e desinfecção desses espaços. A limpeza e desinfecção é de grande importância, principalmente para evitar o controle, de acesso de outros animais, como atrativo por rações que muitas das vezes são mal armazenadas. Nós temos aqui nessa tabela apresentada por Lopes, adaptada por nós, os parâmetros de qualidade da água. O pH é um parâmetro muito importante, ele deve estar entre 7 e 8,5. A transparência de 30 e 60 centímetros, a alcalinidade de 20 mg por litro, a dureza de 40 mg por litro, o oxigênio de 3 mg por litro e a amônia de 0,05 mg por litro. O gás carbônico deve estar menor que 20 mg por litro. Acima disso, ele pode causar a mortalidade dos peixes. Nesse caso, larvas e pós-larvas. A reversão sexual ela é uma etapa que é feita principalmente com o objetivo de ter, no caso, machos na produção, maior quantidade de machos. Então, é um processo de reversão sexual. Ele baseia-se no fortalecimento de hormônios masculinizantes às pós-larvas. Esse manejo faz com que as gônadas das fêmeas se desenvolvam em tecido testicular, produzindo indivíduos que crescem e funcionam reprodutivamente como machos. Então, o objetivo é ter tilápias machos, no caso das tilápias. Por que machos? Porque os machos eles têm um maior crescimento, um maior ganho de peso, e as fêmeas têm um menor desenvolvimento. Então, para o mercado é interessante que tenha macho e evita a superpopulação. Acontece através da transferência das pós-larvas para o tanque de reversão sexual, como vocês podem observar. É importante observar e utilizar uma densidade de 500 gramas por 1.000 litros de água. Alimentar as larvas por 30 dias. Aqui nós temos uma tabela de Lopes que apresenta muito bem isso. Tempo de estocagem e quantidade diária de ração. Do primeiro ao quinto dia, 4 gramas de ração. E assim vai aumentando a quantidade até chegar no 28º dia, que será 34 gramas de ração. Nós temos também outro processo de importância realizado, que é o processo de hibridação. A hibridação nada mais é que o cruzamento genético entre populações com o objetivo de ter um vigor híbrido, através de uma característica que será expressada. No caso, nós temos 3 tipos de hibridação. Hibridação intraespecífica, hibridação interespecífica e hibridação intergenética. A hibridação intraespecífica ela acontece entre indivíduos da mesma espécie. No caso, por exemplo, entre indivíduos da mesma espécie, mas com variedades diferentes. Por exemplo, nós temos nos peixes ornamentais, peixes plate, guppies, que são cruzamentos de variedades objetivando uma característica desejável de cor. A hibridação interespecífica, que acontece entre espécies diferentes, mas do mesmo gênero. Por exemplo, nós temos aí o pintado e a caixara. São peixes tropicais, peixes nativos do Brasil. Temos também a hibridação intergenérica, que acontece
entre aqui o tambaqui, né? Como vocês podem observar. E ela é uma hibridação, no caso, entre espécies de gêneros diferentes, tambaqui e o pacu. A hibridação ela tem como objetivo a resistência a patógenos e condições ambientais. Com a hibridação eu posso diminuir o tempo de engorda e aumentar populações monossexos. A população de monossexos, como por exemplo o tambaqui, que são populações que, no caso do tambaqui, a fêmea ela é mais produtiva do que o macho. Então é interessante que produza mais fêmeas. Nós temos aqui diferentes tipos de hibridação, né, que aconteceram. E aí surgiram alguns seres vivos. Por exemplo, pacu e tambaqui, tambacu. Pacu e pirapitinga, patinga. E tambatinga, ela surge a partir da tambaqui e pirapitinga. Isso é uma foto de Fernandes de 2010. Nós temos a alimentação de larvas e pós-larvas. As larvas, elas dependem exclusivamente, têm dependência do saco vitelínico. Essas larvas, nos primeiros dias de vida, né, esses seres vivos se alimentam do saco vitelínico, que ele é um saco que apresenta nutrientes, é uma reserva nutritiva. A partir que esse saco vai se perdendo, né, ou diminuindo essa quantidade de reserva nutricional, acontece que aí passa por uma nova fase, né, que é a pós-larvas. E aí após larvas, algumas larvas elas podem ter o sistema digestivo formado e o trato digestivo rudimentar ou incompleto. No caso das tilápias, elas apresentam um sistema digestivo bem formado, sendo capaz de aproveitar rações finamente, como rações fareladas. Já outros peixes, como por exemplo, os peixes, em geral, os peixes nativos do Brasil, eles apresentam um sistema rudimentar ou incompleto. E eles precisam passar por uma fase de adaptação, né, o recebimento de pequenos animais, como zooplânctons, protozoários, e é isso. Acontece que, a partir dessa fase, que ele passa pela fase de adaptação, né, ele acontece uma transformação no peixe, aí ele já tem algumas características de peixe. E aí consegue passar pela fase, né, para a próxima fase, que é de alevino. E o alevino inicia o processo de procedimento de ração, né, de 7 a 10 dias após a estocagem, após a colocada, né, após a colocação desses indivíduos no tanque. Existe a exigência proteica de algumas espécies. Por exemplo, aqui nós temos a tilápia do Nilo, jundiá, pacu, tambaqui e pintado. A tilápia, né, ela tem exigência de proteína em porcentagem de 26,8, jundiá de 30, pacu 25, tambaqui 26,5 e pintado 43. Observe que de acordo com a alimentação desses animais, a quantidade de proteína ela aumenta. Por exemplo, o pintado ele é um peixe carnívoro, então ele se alimenta, né, de insetos, pequenos animais. E ele precisa de uma quantidade maior, como vocês podem observar, 43% de proteína bruta na sua composição alimentar. Isso se deve ao metabolismo desse animal, metabolismo exigente. Nós temos aqui a pesca, embalagem, transporte e comercialização. A despesca nada mais é que a retirada desses animais do ambiente lá do tanque. No caso, esse é o processo de despesca. A despesca são operações, né, que rotineiramente são realizadas pela piscicultura. A partir de cada fase, cada ciclo da piscicultura, que vocês vão observar, eles realizam a despesca. Então, aí nessa despesca, tem a classificação pelo tamanho do animal,
Então, tem a contagem também desses indivíduos para comercialização e a embalagem. Observa-se que 1/3 da sua capacidade deve-se ao oxigênio, né, na embalagem. É importante isso. Mas, para o transporte, né, depois da despesca, tem que deixar 24 horas o peixe em jejum, porque esse peixe ele pode eliminar excretas, e essas excretas podem ser vetores, um ambiente propício, né, para o surgimento de doenças, patógenos, e o transporte deve ser realizado pela manhã. Na comercialização, tem algumas orientações sobre o processo de comercialização, atentando para o transporte mais rápido possível, porque existe uma quantidade de ar nos sacos plásticos que, no decorrer, o peixe vai consumindo. No momento do povoamento, que é a liberação desses peixes para a próxima etapa, seja num tanque de cultivo, os alevinos eles devem ser aclimatados às condições de água do novo local de cultivo. Diante disso, buscou-se abordar os principais procedimentos necessários para a produção de alevinos. No entanto, ressaltamos que os princípios básicos apresentados precisam de mais aprofundamento, pois alguns processos podem variar de acordo com o local e a espécie cultivada. Assim, esperamos que vocês busquem mais informações nos materiais anexados, dando a devida importância para um tema tão necessário na economia do nosso país. Bons estudos e obrigado a todos.